Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Eu quero compartilhar com você uma palavra, depois nós vamos orar aqui. Deus vai derramar a sua graça, vai operar muito, com certeza. Porque sempre que nós nos reunimos, né, Deus tem propósito. Nem que seja numa festa, no mercado, na frutaria, onde você vai, Deus tem obras para fazer. É só a gente ouvir o Espírito e dizer, olha, o que o Senhor quer fazer, Senhor? Ele vai revelar, porque Deus tem obras, irmãos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O trabalhar da graça é necessário e o que falta não dá para calcular. Deus já fez algumas coisas em nossas vidas, mas o processo está em andamento. O processo está em andamento. E a gente continua com o tema do domínio manifesto, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 12 e 13. Continuamos com o tema domínio manifesto, o segundo módulo, onde estamos falando dos efeitos da graça. Amados, esses efeitos, eles são realmente supervisionados por Deus, sabedoria de Deus. Deus está fazendo uma obra que nós não podemos compreender, porque Ele está seguindo o cronograma dele, a mente dele. Isso é muito superior à nossa condição. Nós entramos no processo e Ele começou até aqui, Ele nos trouxe, nós não chegamos com nossas pernas. Então, até mesmo a condição para perseverar e continuar se entregando vem dele. Então, nós precisamos compreender que com Jesus a batalha ela existe, mas Ele nos dá paz, nos dá fé, nos dá ânimo. Agora, sem Jesus é desespero, aí é morte, é inferno. Então, não tem como abrir mão de Jesus. Em Filipenses 2,12 diz assim: de sorte, meus amados irmãos, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operai vossa salvação. Não é se salvem a si mesmo, mas cooperem com o processo, né? Porque a salvação no Espírito, ela é instantânea, você recebe Jesus, tudo se faz novo. Mas na alma é um processo diário, contínuo, né? A manutenção da graça. Operai a vossa salvação com temor e com tremor. Isso é indispensável. O temor e o tremor. Então fala aqui da humildade, do respeito a Deus, são coisas necessárias. Todos nós falhamos, mas se respeitarmos a Deus, formos humildes, o Senhor continua operando. Porque quem é que não erra, irmão? Quem é que não falha? A questão não é essa da falha, mas sim de reconhecer e dizer, Deus, eu quero que o Senhor tire isso da minha vida, e crer no perdão, porque não adianta entrar numa noia de virar anjo com a auréola de uma hora para outra. Esse processo, ele é gradativo. Nós não vamos fazer aquele extremo de provisão para o pecado, brincar com o pecado, mas também não vamos agora dizer, eu pedi perdão, mas eu acho que eu tenho brecha, eu acho que eu tenho um demônio. Ok, para com isso, o sangue de Jesus te purifica todo o pecado. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então vamos ficar na moderação. Aí diz, porque Deus, aqui está dizendo, veja quem está no comando, irmãos. Olha Deus no comando da vida de José. Dava para ele entender, irmãos? Parecia que Deus havia desamparado José. Olha pelas fornalhas que ele passou, pelas coisas que José passou, e ele ali com paz, o que colocava na mão dele ele fazia com alegria, e ele ia para a prisão, e ele com alegria, tudo, irmãos. Olha pelo que José passou, olha pelo que Davi passou, olha que Abraão passou, olha que José e Caleb passaram. Todos eles foram valentes porque perseveraram durante um processo inexplicável, incompreensível. Escute, quando tudo for inexplicável, incompreensível, você não precisa de todas as respostas. Você tem que crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você não precisa de todas as respostas. Porque, irmãos, eu fico pensando, Jesus subiu na cruz como um leão mesmo. E Ele destruiu o pecado assim, de uma forma tremenda, eficaz. Mas para Ele destruir isso na nossa vida, são níveis de entrega. Para destruir o pecado na cruz foi fácil, não é, né? Agora, destruir o pecado na nossa vida, ou hábitos, ou incredulidade, isso é um processo que Ele vai nos levando a se entregar. Aí, segundo o livro de liberdade que Ele tem, Ele opera. Sabe por que Deus não nos abençoa mais? Por duas coisas. Ou porque o nível de entrega ele é pequeno e Deus tem pouca liberdade, porque Deus não vê a hora de abençoar. Deus não vê a hora de curar, Deus não vê a hora de prosperar. Só que Ele sabe que se Ele prosperar aqui, Ele pode perder ali, a alma vai ficar soberba. Se Ele curar aqui, a pessoa vai largar o Senhor, porque só está ali por causa daquela cura. Então, uma linha tão tênue que Deus ele vê a salvação eterna.
Tanto que a pessoa pode estar numa UTI, Deus pode curar. E Deus não cura, porque se ela sair daquela UTI, ela vai voltar para o pecado e vai para o inferno. E ele está vendo que aquela alma está pronta para ir para o céu, então ele pode curar, ele quer curar, mas a pessoa não está preparada para a cura, não está preparada para a prosperidade, não está preparado para a abundância. De repente, se Deus dá muito dons, a pessoa começa a se achar melhor que os outros. Então, às vezes, Deus tem que esperar para ter misericórdia de nós. Não é porque Ele não quer dar, é porque nós não estamos preparados. Ele tem que nos preparar, irmão. E aí parece que demora, aí parece que Ele não quer dar. Você pede a Deus, mas você não quer? Não é. Eu preciso preparar você, e esse preparo, você não sabe cooperar. Eu vou te ajudar a me ajudar a cooperar, porque até a nossa entrega, a nossa cooperação, às vezes a gente acaba, né? Sabe aquela criança que quer ajudar a mãe a fazer um bolo, coloca casca de ovo, pedaço de pacote de farinha de trigo, só sabe atrapalhar, né? Aqui diz, porque Deus é o que opera em vocês, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E Deus está com boa vontade, irmão. Deus não é bipolar, não. Se Ele falou que Ele cura, que Ele liberta, que Ele prospera, que Ele santifica, que Ele salva os teus familiares, Ele faz isso sim. Ele disse, Deus ele não muda. Qualquer coisa que está dando errado na nossa vida tem a ver com ou falta de fé, no caso uma fé esclarecida, né? Talvez assim, uma fé não muito esclarecida, ou falta de estrutura, porque a gente tem fé, mas se Deus der a gente se estraga. E Deus então ele vai dando segundo aquilo que nós conseguimos operar. Deus ama tanto a nossa salvação, porque Ele sabe que o céu é lindo e o que o inferno significa, irmãos, que é uma passagem, um sopro. Então Deus ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, irmão, porque olha, há pessoas que vão passar por essa terra até o fim, irmão, com dinheiro contadinho ali para pagar as contas. Deus queria que ele fosse muito próspero, mas Deus sabe que ele vai perder a salvação. Com a prosperidade ele vai perder a salvação. Há pessoas, irmão, que se Deus curar ele larga Jesus. Ele está ali se agarrando no Senhor só por causa daquilo. Deus quer ele doente? Claro que não. Jesus levou as enfermidades? Levou. Jesus quer curar? Quer. Mas a pessoa não está preparada para a cura. Eu digo assim, uma cura e continuar salvo. A cura de um salvo. Quer dizer, aí parece que ou a cura ou a salvação. Meu Deus do céu, que coisa mais doida. Deus fala assim, ou prosperidade ou salvação. Salvação. Mas Deus queria que você seja próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. É ou não é? Deus quer isso. Deus quer isso para todos nós. E conforme a liberdade que Ele vai encontrando em nós, Ele vai produzindo esses efeitos. Vamos ver isso em 2 Pedro, lá no final da Bíblia, né, antes do Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1. Então que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a não ser apressado, também não ser preguiçoso, mas moderado. Isso é lindo. Levantou um dia, Paulo diz assim, eu sei estar contente com muito ou com pouco. Levantou um dia, tem pão e água, glória a Deus. Levantou outro dia, tem caviar e tem lagosta, glória a Deus. Porque tem gente que só sabe viver com pouco, tem gente que só sabe viver com muito, né? Então que a gente possa dizer, Senhor, pelas fases que eu precisar passar, para tratar a minha alma. Porque isso é uma área que a gente nem percebe. Nós temos uma alma eterna que está sendo tratada. Isso é prioridade, já não é, irmãos? Isso é prioridade. Só que a gente não cogita, a gente cogita assim, Deus, o boleto caiu. Deus, meu familiar está me incomodando. A gente sempre está vendo coisas que são importantes, mas não são prioritárias. Muitas vezes são secundárias. Aqui em 2 Pedro capítulo 1, ele fala ali a partir do versículo 2 que a graça e a paz vão ser multiplicadas. Então, é um processo crescente, contínuo. Se aquele que se entrega ao Senhor, o começo é pequeno, mas depois vai crescendo extremamente. Irmãos, Deus vai confiando a você. Você vai sendo fiel no pouco, Ele vai colocando muito. Deus vai colocando. Que Deus nos dê estrutura para lidar com isso. E ser agradecido também. Sabe, ser agradecido. Aí você precisa de R$1.000, aí Deus faz com que chegue R$5 na tua mão. Olha, seja agradecido com R$5. Isso é o sinal de que a bênção começou a fluir para o teu lado. O que é de R$5? Eu preciso de 1.000. Entendeu? Fique, observe, irmãos, porque às vezes Deus trata com a gente e não está percebendo.
Às vezes Deus trata com a gente. Aqui diz que a graça e a paz ela é multiplicada pelo conhecimento. E aqui a palavra conhecimento tem a ver com relacionamento. Não é conhecimento filosófico, intelectual apenas, mas sim o conhecimento que ele está falando ali é conhecer por andar com ele. Diz que essa graça, essa paz vai ser multiplicada no versículo 2, e através desse conhecimento ele já nos deu tudo que tem a ver com a vida e a piedade, né? Nos deu uma nova natureza, através da qual já escapamos do pecado, do mundanismo, das tentações, nos fez mais forte que tudo, e isto vai sendo descortinado, ele fala novamente, né? Ele fala novamente, através do conhecimento do Senhor. Aí ele diz assim, olha no 5, e vós também, pondo nisto, né? Toda diligência. O que é toda diligência? Não é a diligência do outro irmão. Às vezes o outro irmão, ele é mais de oração, mais de jejum. Às vezes a dedicação dele, por tempo de Deus, que ele está com Deus, então não compare a sua vida, a sua consagração com outras pessoas. Toda diligência significa a sua diligência. A Bíblia diz em Filipenses 3,16, cada um ande conforme aquilo que já alcançou. Às vezes a tua oração é 5 minutos, mas é diligência. Você parar todo dia e concentrar 5 minutos no Senhor. Deus vai te jogar para 6. Deus vai te jogar para 7 minutos. Agora, toda diligência não é você dobrar o joelho e falar, eu vou ficar aqui meia hora. Não é assim. Porque às vezes o teu irmão ora 1 hora, você ora 5 minutos. Não estou orando. Olha lá, o irmão orou 1 hora, eu orei 5 minutos. Escute, toda diligência significa que você não vai ser fanático. Porque 6 minutos, para quem tem unção para orar 5, é chato. É aborrecido. Ler 8 versículos, se você tem unção para ler 7, é perda. É forçar a barra. É pesar. Porque aí é você que está no controle. O que excede a unção, aí é peso, é carne, é chato. Entende? Então, toda diligência significa, Senhor, me faz perceber o que eu posso. Evangelizar. Às vezes você força o evangelismo. Às vezes você negligencia o evangelismo. Mas que Deus nos dê a moderação. Porque eu falei ontem aqui a respeito dos 5 pontos, irmãos. Às vezes nós somos angustiados por um desses 5 pontos. A nossa comunhão com Deus não está sendo dedicada. Não estamos ouvindo a palavra conforme poderíamos. Não estou dizendo como deveríamos, não. Poderíamos. Estamos sendo negligentes na consagração. Comunhão com Deus. Segundo ponto, o relacionamento com o pecado. Não estamos confessando, nos humilhando, estamos aí escondendo, brincando com o pecado. Terceiro, não estamos entregando os nossos, desafios para o Senhor. Ficamos estressados, estrangula as veias, pressão alta, pode ter AVC. Por quê? Porque a ansiedade, ela mata. A ansiedade, ela é altamente destrutiva. Nós não fomos feitos para ansiedade, nós somos feitos para paz. E a ansiedade, ela pega a pessoa, que nem um polvo, né? Ela pega a pessoa e se não confessar aquilo para o Senhor, Senhor, eu estou ansioso, estou preocupado, aquilo ali vai matar, encurtar a vida da pessoa e vai até talvez tirar a salvação dela. Somos salvos pela graça através da fé. Se eu estou ansioso, eu não estou na fé, eu estou em pecado, gente, eu estou em incredulidade. Então a ansiedade pode ser um vício, né? Andar ansioso, quando você pode desabafar com Deus e colocar os fardos, porque existem fardos que a gente passa, nossa luta quase sempre é maior que nós mesmos, quase sempre. Que se você não desabafar com o Senhor, ou você entra em depressão, ou você fica ansioso, não tem jeito. Porque a demanda é assim, a nossa vida ela é maior que nós. O que nós passamos é muito maior que a nossa humanidade. Ou a gente entrega e confia, ou a gente vai ficar ansioso. Então eu falei da questão de entregar-se em consagração, entregar, confessar os seus pecados os pecados cometidos ao Senhor, entregar os seus desafios gigantes em oração diante do Senhor, ter uma vida de renúncia para com o diabo e se entregar às pessoas conforme aquilo que você já recebeu. Repartir o pão, Deus multiplica. Há pessoas, irmãos, que elas são assim, fechadas, elas recebem que nem uma sanguessuga, mas elas não ajudam ninguém, não oram por ninguém, não evangelizam ninguém, não visitam ninguém, não curam enfermos, não expulsam demônios. Então, quando você não faz o bem que você pode fazer, você começa também a sofrer. Você não está sendo diligente. Porque Deus não quer que você fique batendo de porta em porta aí agora e ser um fanático religioso incomodando as pessoas.
Mas há situações que às vezes vêm até você e a gente se omite, a gente não tem investido aquilo que Deus tem colocado em nós. Porque Deus nos salvou para as boas obras, hein, irmãos? Aí a gente não evangeliza, não ora, a pessoa reclama, a gente não é capaz de dizer, dá o teu nome aqui que eu vou levar para você. A gente não faz absolutamente nada por ninguém, ou por poucas pessoas, né? Só um pouquinho que eu vou dar uma pausa aqui. Que Deus nos ajude, amados. Olha, para você crescer saudável e cooperar com o Senhor, ó, a moderação, diligência, dedicação, excelência. Tudo que nós fazemos de forma relaxada não é aprovado, não é abençoado, não tem galardão. Nem você fica feliz, nem Deus. Nem você, nem Deus. É insatisfatório. O humor não é insatisfatório. Eu não sei por que não vai para o mundo e não aproveita um pouco do pecado, porque vai para o inferno mesmo, né? Ou a gente é de Deus ou não é. Então, diligência está falando aqui. Diligência, excelência, de todo o coração, servir o Senhor com alegria, apresentar-vos Ele com cântico, gratidão. E repartir o pão significa fazer o bem que você consegue. Há coisas que você consegue. Se nós negligenciamos, eu estava conversando com a irmã, eu falei sobre isso. A gente fica angustiado, por quê, irmão? Porque o Espírito Santo está em nós, ele quer operar na vida das pessoas e nós nos omitimos, começamos a ficar angustiados. Começamos a passar mal sem explicação. Sem explicação, irmãos. Começamos a passar mal. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele se entristece porque ele quer ajudar as pessoas e nós não ajudamos. Ele quer curar as pessoas, ele quer libertar as pessoas, ele quer salvar as pessoas e nós não fazemos isso. E quando nós fechamos isto, nós começamos a ficar angustiados e até podemos ficar até doentes. Às vezes o cristão ele está mal e ele não sabe que é porque ele não está fazendo o bem, que nós somos salvos pelas boas obras. Não estou dizendo que nós somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Há certas coisas, irmãos, que a Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem e não faz é pecado. Ele peca. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, o que é excelência? Está no nível 3? O que aconteceu com José? Excelência na prisão? Excelência no Egito. Deus ele nos prova com coisas pequenas, irmãos. Diga, Senhor, eu não sou capaz de discernir esse dia. Me ajude. O que o Senhor quer? Disponibilidade. Deus falou para Isaías, assim que limpou a boca dele, a quem enviarei? Aí Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Disponibilidade. Nós somos do Senhor. Esse dia é do Senhor. Vamos viver para o Senhor e fazer a agenda do Senhor. E ele diz em Êxodo 23, 25, me busque, me sirva, eu abençoarei teu pão, tua água. Em vez de você ficar preocupado com isso, eu resolvo. Eu te abençoarei teu pão, tua água e tirarei de você a enfermidade. Está lá, Êxodo 23, 25. Então, vamos compreender, amados? Não somos salvos pelas obras, não, mas somos salvos para as boas obras. Vamos gerar uma igreja de boas obras, pela graça. Irmão, não vamos viver para nós mesmos, coisa mais medíocre. Vou para a igreja lá buscar minha bencinha, volto para casa. Vou para a igreja buscar um louvorzinho, uma paizinha, vou voltar para casa. Irmão, vamos viver para o Senhor, para o reino, para as pessoas que ainda não foram salvas também. E quando nós nos comprometemos com o reino de Deus e sua justiça, ele diz que essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Ele diz, o Senhor é meu pastor, não faltará. A gente até coloca um quadrinho, né? O Senhor é meu pastor, não faltará. Por que está faltando? Porque ele não está conseguindo te guiar, ele não é teu pastor. Porque ele não está sendo teu pastor. Como é que ele vai? Entende? Quando ele é o pastor, ele vai nos guiar às águas tranquilas. Às vezes o que acontece, irmãos, é que a vida, ela é parece que cheia de testes, cheia de coisas assim, que para passar para a próxima fase, você tem que passar naquela prova. Aí você passa para o próximo. E a gente não discerne o dia, porque a gente às vezes está na mente, não está no espírito. A gente está na nossa vontade. Aí eu vou para a frutaria, depois eu vou ali, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, e pronto. Aí a gente vive para a gente, irmão. A gente um dia entrou nas águas do batismo e disse, a minha vida agora é do Senhor. Mas a gente toma de volta para a gente falar agora, a gente não entende que a nossa vida pertence ao Senhor. E quando nós começamos a viver para o Senhor, aí nós começamos a ver que Ele começa a agir também nas outras áreas. Então, isso é muito importante, pensa nisso. Deus, esse dia é um empreendimento teu,
Eu fui salvo para viver para o Senhor. Eu não posso discernir esse dia. O Senhor tem uma agenda. Antes de existir o mundo, o Salmo 109 diz que o Senhor já escreveu todos os dias no seu livro. O Senhor não vai impor isso. Então a vontade perfeita de Deus, ela é maravilhosa. Tem a vontade permissiva, mas aí não é tão legal. Então, quando nós começamos a dizer, se comprometer com Deus, porque hoje nós vemos um monte de pessoas que vão na igreja buscar os seus interesses. Filipenses 3,19 diz que eles só vão para a igreja buscar os seus interesses, aqueles da terra, eles são desviados, seu fim é perdição. De campanha em campanha, de bênção em bênção, de cargo em cargo, de atividade em atividade, de entretenimento em entretenimento. Irmão, culto é para você ouvir a Deus, se comprometer com Deus, é para isso. Níveis de comprometimento mais profundo. Senhor, me ajude a perceber o que o Senhor tem para mim e através de mim. Porque de repente naquele dia Deus tinha para Ezequiel que ele iria falar e os ossos secos iam reviver. Coisa linda, né, irmão? Isso não é um privilégio, mas é um compromisso. Ah, que legal, Deus chamou Moisés para libertar o povo. Que privilégio ser um Moisés. Sim, mas que responsabilidade. A gente pensa nos privilégios de Paulo, mas que responsabilidade. Então, privilégios em servir o Senhor, eu concordo com você, mas que responsabilidade. Nós somos salvos para ser de Deus. E a gente é salvo para ser de Deus e continua sendo nós mesmos. Só que agora a gente vai na igreja a buscar nossas bênçãos. Sabe, isso é o cúmulo do egoísmo, né? Faz de conta que se entrega e não se entrega. Mas se entrega às suas necessidades. Aí se entrega o que? A ansiedade, ao mundanismo, a preguiça, a carnalidade, a fofoca. Aí se entrega ao que, irmão? A julgar os outros. Irmão, não precisamos pedir, Senhor, me ajude. Me ajude a me entregar ao Senhor e a sua agenda. Eu quero viver hoje pro Senhor. Eu quero viver hoje para dizer as tuas palavras. Eu quero viver hoje para realizar aquilo que está no teu coração. Viver para o Senhor, para a tua agenda. Irmão, você vai ver como a tua vida vai começar. Só que sem temor, porque nós não podemos discernir. Como é que nós vamos discernir o que Deus tem para nós? Jesus chegou num tanque, havia uma multidão de pessoas ali. Foi numa pessoa ali. Irmão, Deus é muito específico. Eu posso subir nesse púlpito e falar o que eu quiser. Bastante conhecimento bíblico, posso falar o que eu quiser. Mas Deus tem uma palavra específica. Deus tem algo, irmão. E se nós estamos no Espírito, nós seremos boca de Deus. Nós acertaremos no alvo, irmão, porque o Espírito não erra. Coisa mais linda. Alguém andando com Deus, vivendo para a glória de Deus, dizendo as palavras de Deus e cumprindo a agenda de Deus. Ô, irmão, foi assim na igreja primitiva. Então, às vezes a gente está tão concentrado no que está dando errado. O irmão passou para mim achei super legal, o Wellington lá da praia passou para mim, que curso de moto é assim, eles mandam fazer um 8, e depois daquele 8 você tem uma saída, assim, tem 2 cones, tem uma saída. Aí quando você faz o 8, ele falou assim que quase 90% eles, a hora que vão fazer a saída, eles põem o pé no chão e são desclassificados. Ele falou porque quando você está fazendo o 8, você olha o que você está passando, em vez de olhar para onde você vai sair. E você olha o próximo nível aqui. E quando você se concentra onde você está e aonde você vai passar, ao invés de onde você vai sair, a hora que você chega, que vai sair, você perde o foco. Você só consegue ter foco se você está aqui com a moto olhando para onde você tem que sair. Aí você consegue. Aí ele falou que detalhe tão tremendo. Ele falou, eu fiz o mesmo trajeto, fiz 2, 3 vezes o 8 e quando cheguei lá eu consegui sair, porque eu não fiquei olhando para o centro do 8, que todo mundo ficou olhando para o centro do 8, ou para o próprio 8. E ele falou, o que nos puxa para baixo é o que nós estamos passando, o que nós estamos vendo, ao invés de onde nós queremos chegar, entendeu? E assim é a vida cristã, ao invés de vivermos para Deus, para a agenda de Deus, nós ficamos ansiosos com o que está dando errado, o que falaram, o que disseram, o que pensaram, o que estamos sentindo, porque o diabo ele mente por sensações. Vou dar um exemplo, eu disse que você está curado, aí te dá uma dor no joelho, você fala, meu Deus, estou doente do joelho, eu vou tirar um raio-x, aí chega lá e fala, osteoporose gravíssima, aí já dá dor, você já tem agora certeza que está com osteoporose, aí você começa a pensar como osteoporoso, não como uma pessoa saudável.
Aí você começa a ver a partir daquele prisma, eu sou um osteoporoso. Então, a tendência do ser humano é crer no que sente, no que vê, no que toca, no que fala, ao invés de crer na palavra do Senhor. É por isso que afunda no mar. Pedro, ele reparou, ele afundou. Ah, o mar não existe? Existe. O vento não existe? Existe. Mas Deus é maior que tudo. Então o foco é muito tremendo, irmãos. Uma coisa maravilhosa. Muito maravilhoso isso. Portanto, nós nos alistamos no exército para viver para Deus e cumprir a agenda de Deus. Levanta hoje e diz: Senhor, esse dia não é meu. Não para mim, não para a minha agenda, não para os meus sonhos, não para as minhas necessidades, não para a opinião das pessoas. Forte isso, né? Senhor, estou disponível. Eis-me aqui. Hoje eu vou viver para o Senhor e para aquilo que o Senhor tem. O Senhor tem alguma pessoa que o Senhor quer que eu mande uma mensagem? O Senhor tem alguém que eu preciso orar? O Senhor quer que eu faça alguma coisa, Pai? Sabe, essa disponibilidade é o que Ele precisa. Porque Ele não vai forçar a disponibilidade. Se Ele se disponibiliza, o resto é com Ele. Irmão, cada dia que você levantar, diga: Senhor, não vou viver para mim. Não vou viver para os meus problemas. Não vou viver para a opinião das pessoas. Eu vou viver para o Senhor, porque eu me batizei nas águas, eu não pertenço a mim, eu sou de Cristo. E quero hoje, Pai, falar as Tuas palavras, cumprir a Sua agenda. E quando nós honramos o Senhor, vivendo para Ele e para a Sua agenda, que é o reino de Deus e a justiça, Ele diz lá em Êxodo 23, 25, você leu, né? Me sirva para você ver. Ele diz: eu vou te honrar com saúde e com prosperidade, não diz lá? O que Ele diz lá em João? Se alguém me ama, me siga. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós fomos salvos para sermos dele. E para as boas obras. Nós não fomos salvos para entrar na bênção. Nós não fomos salvos para ficar dizendo: Senhor, estou sofrendo. Não. Olha só. Aqui em 2 Pedro 1,5. E vós também, pondo nisso toda diligência. O que é toda diligência? A tua excelência, não do teu irmão. O que é a tua excelência? É o que você pode. Diga: Senhor, hoje eu estou no nível 10 do que eu alcancei. Segundo aquilo que eu já alcancei, eu vou te servir com alegria, com amor. Amém, irmãos? De todo o coração. Amém? De todo o coração. Tire a mente da falta de pão e adore o Senhor que está ali, Ele vai multiplicar o pão. Fique reclamando do pão e murmurando para você ver se vai acontecer alguma coisa. Os discípulos estavam com Jesus e faltou pão. Uma coisa incrível. Jesus estava lá, eles estavam lá e faltou pão. Jesus estava lá, eles estavam lá e teve tempestade no mar. Mas ele estava lá, Jesus estava lá. Forte isso, né? Como é que pode? Jesus está comigo, não pode ter tempestade. Jesus falou que a tempestade viria para casa na rocha e na casaria. Você vai ser atacado na saúde. Você vai ser atacado na finança, na família, nos relacionamentos. Só que em todas essas coisas você já é mais que vencedor. Desde que lute conforme as regras. O soldado não é honrado se não lutar conforme as regras. Então, nós fomos chamados e precisamos... A trombeta tem que ter um sonido certo. Porque se a trombeta der um sonido incerto, os soldados não sabem para quê. Tem um sonido que é para levantar, outro que é para se pôr de forma, outro que é para o almoço, outro para a guerra. Tem vários tipos de toque de trombeta. E a trombeta do Senhor, ela precisa ser muito clara. Nós somos salvos para Deus e para o seu reino, para a sua agenda. Acorda, você não é teu. Seus problemas não são teus. Jesus já resolveu os problemas na cruz do Calvário. Pare de ver para os seus problemas e diga: Senhor, até agora eu vivi para mim, para meus problemas. Agora eu vou viver para o Senhor. E para a tua agenda. Troca com o Senhor. Já que Ele trocou com você, né? Ele trocou a riqueza dele com a sua pobreza e te fez próspero. Então agora troca, Senhor. Já que o Senhor morreu por mim, que diz 1 João 3,16. Já que Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Esse toda diligência significa que
Descaso, preguiça ou fanatismo. Aqui é o dois extremos, tá? Descaso, preguiça, fanatismo, distrações. Ou fazer algo relaxadamente, não vai dar certo. Aí vai se frustrar com Deus, sabe por quê? Porque a entrega é superficial. E Deus vai operando segundo a nossa entrega, ou não é, irmãos? Agora, a entrega que Ele gerou. Ele não vai te pedir. Ele não vai te pedir um nível de entrega de Charles Finney, tá? Que orava 16 horas por dia. Não, Ele não vai te pedir a entrega de Charles Finney. Mas o que Ele já gerou? Isso aí, não brinca não. Se Ele gerou em você a condição de orar 5 minutos, ai de você se não orar 5 minutos, vai ficar angustiado. Se Ele gerou em você a condição de dizer Jesus te ama para alguém, você não disser, ai, Paulo diz, ai de mim se não prega o evangelho. Ele não diz, ai, o que significa ai de mim? Se Ele já gerou em você a condição de orar em línguas e você não orar, se Ele gerou em você a condição de contribuir na obra e você não contribuir, se Ele gerou em você a condição de meditar na palavra e você não for dedicado no estudo, depois chegar e ficar repetindo coisas antigas, velhas, maná, velho. Eu fico pregando coisas no meu arquivo morto ao invés de algo bem fresquinho que Deus queria dar para você hoje, mas eu não me preparei. A Bíblia diz, habite em você abundantemente. Paulo diz assim, se alguém é chamado ao ensino, esmere-se, dedique com excelência ao ensino. Irmão, sabe, o Senhor é meu pastor. Tinha um pastor lá que tinha 3 pregações, umas folhas da Bíblia dele, amarelada. Quando ele não pregava o Salmo 91, ele pregava o Salmo 23, ou ele pregava o Salmo 121. Então ele variava, então ele só tinha aquilo, irmão. Aquele maná embolorado, aqueles jargões, como o pastor Geraldo falou ontem, que pega na internet, irmão, e repete algo assim que aquela cana já passou 4 vezes naquela moenda, não sai mais guarapa, irmão. Não sai mais nada, nem fibra não sai, seco. E se nós não formos dedicados, maldito aquele que servir ao Senhor relaxadamente. Irmão, se tem uma coisa, irmão, tudo que você despreza se afasta de você, tudo que você honra, você aproxima. O Senhor merece que nós sirvamos Ele de todo o coração com honra. Irmão, tem gente que dá o resto para o Senhor, que se vier no culto pode saber que está passando alguma tribulação, porque senão não viria. Serve o Senhor de uma maneira relaxada. Você sabe, aquele povo no deserto, a maioria deles serviu o Senhor de forma relaxada e foi rejeitado, irmão. Deus não aceita nada de segunda, terceira e quarta linha. Ele é ou excelência ou é rejeitado, não tem galardão. Veja bem, não estou dizendo isso para você ser um fanático. Eu estou dizendo para você não ser uma pessoa relaxada, mas uma pessoa moderada. Então, hoje nós temos uma grande maioria que não está pronto para o arrebatamento. E olha que o arrebatamento é iminente, pode ser a qualquer momento. E a gente tem que acordar e dizer assim, Senhor, eu quero viver hoje como o Senhor viesse hoje. Se o Senhor viesse hoje, o que é realmente importante? Vamos pensar. Se o Senhor viesse hoje, aquela conta de luz, semana que vem não vai nem existir luz, e se tiver, a Copel não vai me cobrar. Se o Senhor viesse hoje, meu corpo já estaria glorificado. Olha, realmente eu tinha que estar com as vestes brancas e azeite transbordando. É isso que eu precisaria estar. E cheio de galardão por coisas boas que eu fiz. Porque é horrível chegar no céu, salvo, e dizer, por que eu não orei? Por que eu não evangelizei? Sabe, não ter galardão. Que nem aquele ladrão da cruz foi salvo, mas só salvo. Nós queremos ser rico para com Deus, né, irmãos? Tudo que nós fizemos aqui, ó, cada sofrimento, cada oferta, cada jejum, tudo que você fizer no reino, irmãos, será em memória eterna. A Bíblia diz que não há de se comparar em glória o sofrimento que passamos aqui. Se sofre pelo evangelho calado, isso tem peso de glória. Irmãos, na glória, tudo que você passar pelo reino, cada intercessão, cada jejum, cada sofrer calado, cada perdão, tudo isto, irmãos, é peso de glória. Agora imagine você chegar no céu lá, todo mundo recebendo a coroa e você lá assim. É horrível quando você vai naquelas festinhas de final de ano que troca de presente e você vai de furão e todo mundo troca presente e você nem dá e nem recebe nada, você fica assim, né? Assim meio, né? No céu ninguém vai passar vergonha, ninguém vai ser
envergonhado, mas vai ser uns que vão ser honrados, o galardão. A Bíblia diz que haverá galardão e entrega de galardão. Agora imagine saber que você teve 24 horas como qualquer outro e chegar lá com as mãos vazias diante do Senhor assim, né? Aí Jesus te ama, hein? Ó. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. A vida está passando, nos ajude a alcançar corações sábios. O único salmo de Salomão, ele diz isso no Salmo 90, versículo 12. Salmo de Moisés. Salmo de Moisés, Salmo 90, versículo 12. Ele diz, me ajuda a alcançar um coração sábio. Irmão, nós precisamos ser sábios, porque o dia de hoje nós nunca passamos, nunca vamos passar, e só Deus sabe discernir. O dia de hoje é um empreendimento de Deus. Nós somos de Deus, e nós somos servos voluntários de Deus. E nós nascemos e fomos salvos para Deus. A nossa boca é de Deus, o nosso tempo é de Deus. Amém, irmãos? Por que tem tanto crente infeliz? Eu estava vendo, irmãos. Eu vi lá assim. Os judeus são apenas 2% da população mundial. Mas os judeus representam 25% dos 400 homens mais ricos do planeta. Os judeus controlam a riqueza do planeta. E os judeus não creem em Cristo e têm uma aliança inferior à nossa. E Deus prometeu a Abraão que eles seriam prósperos. E por que será que a igreja, o povo de Deus, não chega aos pés dos judeus? Porque realmente a promessa deles, que Deus fez da riqueza nessa terra, não fala da salvação eterna. Mas Deus também disse que nós temos superior aliança e prometeu também a riqueza para nós. Isso é uma coisa para se pensar. Não era para a igreja ser uma igreja próspera, que estaria fazendo um monte de boas obras e fazendo... Você dá um exemplo, irmão. Você pega aceitos, olha os templos que eles constroem. Eles têm tanto dinheiro para construir sem o auxílio do Espírito Santo, com a ira de Deus sobre eles. Você vai em todas as cidades, ou melhor lugar, aonde que está, que é doado para quem? Para seitas. Olha os templos de seitas, como eles são bem construídos de mármore importado. E eles conseguem isso, e nós temos o favor de Deus, a bênção de Deus, temos Jeová Jiré, a promessa de Deus. Então veja o quão pouco Deus consegue, porque sabe como que é? Vou dar um exemplo, irmão. Eu digo assim, Mário, eu vou fazer um contrato aí com você, que porque você é filho do João Caetano, você vai receber aí 8 mil por mês. Esse é o contrato com o Mário. Então o do Mário é esse, é 8 mil por mês. O contrato dele é que ele está na família de João Caetano. Esse é o contrato com os judeus. Mas com os cristãos é: buscar o reino de Deus, sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. O contrato é outro. É por isso que para eles é mais fácil que para nós, porque está envolvendo a salvação eterna e também uma vida próspera e saudável aqui na terra. Então o contrato é viver para Deus, para a glória de Deus, para a agenda de Deus, se entregando a Deus, sendo voluntário. Porque Filipenses 3,19, você que vem na igreja só buscar seus interesses, são desviados. E aí o que nós vemos é isto. O contrato que Deus tem conosco em Cristo é: nós somos salvos para as boas obras. E as boas obras significam o quê? Viver para Deus. Então, que Deus nos ajude nesse dia, Senhor. Esse dia não é meu, é teu. Essas 24 horas não é minha, é teu. Esse corpo não é meu, é teu. Tudo que eu tenho é teu, Pai. Ó, você tem algo para fazer? Alguém para falar? Estou disponível. Irmão, quando começarmos a fazer isto, começaremos a ver Deus honrar ali. Deus honrar ali. Deus honrar ali foi o que o irmão leu para nós ali. Vai abençoar nosso pão, nossa água e tirará do nosso meio enfermidade. Mas aí a gente não cumpre a parte do contrato? A gente não cumpre a parte do contrato, irmão? A gente faz voto de tolo. Me batiza nas águas que eu vou ser de Cristo. Tá bom. Olha, que Deus não se agrava tolo. Não. Morri para esse mundo, para minha carne, para o pecado. Tibum, quando sair, eu sou de Cristo. Opa! Agora não somos mais de nós mesmos. Não somos mais dos nossos problemas. Não somos mais das opiniões das pessoas. Não somos mais a nossa carne. Nossa vida pertence ao Senhor. E quando nós entendemos isto, nós entendemos que Jesus falou: quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa? Falaram: nada, está vendo?
Quando nós estamos na unção e direção do Espírito, irmãos, coisa acontece. Às vezes nós estamos vivendo para nós mesmos e dizendo que somos cristãos porque estamos buscando o que Ele prometeu. E a gente fica batendo, esse é o que o Senhor prometeu. Esse é o que o Senhor prometeu. Ele fala, e a tua parte do contrato? Eu te salvei para as boas obras. Eu te salvei para você santificar a sua vida. Eu te salvei para você ser meu. Eu te salvei para você andar comigo. Eu te salvei para você ser meu templo. Eu te salvei para você ser o meu canal. A gente fica vindo nos cultos dizendo, Deus, como é que é? E aí, vai fazer ou não vai fazer? Tem até que eu prensa Deus na parede. Não manda o Senhor prometer, o Senhor vai ter que fazer. Tem pastor que ensina isso, né? Eles ensinam assim, não manda Deus escrever. Aqui, ó, tem envelope aqui na tua cara, eu te esfrego na tua cara aqui, ó. Agora, eu quero ver. Faz ou não faz? O Senhor é Deus ou não é Deus? O Senhor é Deus, só vai fazer agora. Deus faz, porque Ele prometeu, a parte dele Ele faz. Só que essa pessoa não é salva. Porque, irmãos, salvação eterna. Não temos mais tempo, nós vamos continuar isso aqui semana que vem, mas pensa nisso. Viver com Deus, viver para Deus. A parte dele, Ele já fez e nos ajuda. Agora, pela graça, você pode escolher hoje. Ou você acha que o Espírito Santo vai te forçar? Você vai empregar toda diligência, aqui, é o que diz o versículo 5. Empregando toda diligência. Excelência no nível máximo, segundo o que você já alcançou. Filipenses 3,16. Excelência. Senhor, aqui está a minha mente, aqui está o meu dia, aqui está esse tempo, aqui está a minha vida. Eu vou viver para o Senhor hoje, para a sua agenda. Faça isso essa semana agora, você que está ouvindo pela internet também, e tenha uma experiência essa semana com o Senhor. Você vai ter uma experiência com o Senhor essa semana. Uma provisão inesperada. Tua saúde vai melhorar, teu humor vai melhorar. O que você fizer para você vai ser abençoado, porque você está fazendo a primeira parte e que a Bíblia diz, se você honrar o Senhor com as primícias, isso aqui, é que a gente não pode continuar, irmão, que vai cansar os irmãos, mas a Bíblia diz assim, honra o Senhor com as primícias. Então, se você viver para o Senhor, quando você for fazer as suas coisas, vai ser abençoado, quando você fizer aquela sopa, vai ser abençoado, quando você for lavar a louça, vai ser abençoado, quando você viver as primícias, você viver para o Senhor, para a agenda do Senhor, quando você for fazer as tuas coisas, vai ser abençoado. Nós não temos mais tempo, nós continuamos isso aqui semana que vem. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Eu quero compartilhar com você uma palavra, depois nós vamos orar aqui. Deus vai derramar a sua graça, vai operar muito, com certeza. Porque sempre que nós nos reunimos, né, Deus tem propósito. Nem que seja numa festa, no mercado, na frutaria, onde você vai, Deus tem obras para fazer. É só a gente ouvir o Espírito e dizer, olha, o que o Senhor quer fazer, Senhor? Ele vai revelar, porque Deus tem obras, irmãos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, o trabalhar da graça é necessário, e o que falta não dá para calcular. Deus já fez algumas coisas em nossas vidas, mas o processo está em andamento. O processo está em andamento. E a gente continua com o tema do domínio manifesto, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 12 e 13. Continuamos com o tema domínio manifesto, o segundo módulo, onde estamos falando dos efeitos da graça. Amados, esses efeitos, eles são realmente supervisionados por Deus, sabedoria de Deus. Deus está fazendo uma obra que nós não podemos compreender, porque Ele está seguindo o cronograma dele, a mente dele. Isso é muito superior. A nossa condição